Olá, chegamos à lição de número 13, a última lição desse trimestre. Espero que você tenha aproveitado a matéria da Santíssima Trindade, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Essa lição, a data de domingo será dia 29 de 3 de março de 2026, já estamos terminando o mês de março. E o texto áureo diz, portanto, ide, movimente, vai ensinar. Para ensinar tem que aprender, né? Tem muita gente que quer ensinar, mas não quer aprender. Todas as nações, não é só as pobres, tem que ser as ricas também. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28 e versículo 19. A verdade prática diz: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Voltando, como quando se fala em redenção, se fala do corpo. Quando se fala em remissão, se fala dos pecados. A introdução diz: a doutrina da Trindade é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Embora seja um mistério divino, ela se revela claramente nas Escrituras. Um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Durante esse trimestre nós dessecamos esse assunto. Já falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um só Deus, somos monoteístas e não politeístas, mas em três pessoas distintas que não trabalham separadamente, né? Façamos, desçamos, confundamos sempre no plural. A Igreja de Cristo não existe de forma independente, mas nasce, cresce e cumpre sua missão a partir da atuação da Trindade, desde a eternidade. Eternidade essa que nós não adentramos ainda, né? Nós estamos aqui ainda no mundo do Cronos, né? Do tempo Cronos, do tempo Kairos, quando trabalha dentro do tempo Cronos, mas não entramos ainda no Aion, que é o tempo eterno, onde muitos já entraram através da morte, né? Dois através do arrebatamento, e Jesus, que sempre foi eterno. Nós também somos eternos, porém não entramos no tempo eterno. Que fique bem claro isso. Então, embora seja um mistério divino, ela se revela claramente nas Escrituras. Um só Deus em três pessoas distintas. Então, nessa lição nós vamos ver sobre a Trindade atuando no plano redentor. Quando falo em redentor, estou falando do corpo, redenção. Tetelestai, está pago o preço. Foi pago o preço, está comprado. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço, preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertence a Deus, foi pago por Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse, tetelestai, e deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida. O ponto 1, a Trindade e o plano redentor. Ponto 1, número 1, eleito segundo a presciência do Pai, isso é, a ciência antes, né? Deus sabe sempre antes, Deus não é Deus do improviso. Ele vê antes e vê depois, e vê no presente. Para ele, tanto faz um como 1000 anos. Ele vê um e vê o 1000 anos. Ele está aqui hoje em 2026 e já está na eternidade, vendo cada ano, cada acontecimento, cada fração de segundo, milésimo. Não dá para entender isso, mas dá para argumentar, para fazer questões e responder conforme for possível, porque nossa mente finita não consegue
né, assimilar tanta coisa maravilhosa que está nesse Deus, que é o Deus invencível, com atributos pessoais, né? Então, eleitos segundo a presciência do Pai, isso é, nós fomos eleitos antes, né? A salvação tem origem no coração do Pai. Ele, em sua soberania, soberania fala aquele que está acima de todos, aquele que comanda todas as coisas. Eu estava agora terminando algumas revisões de um livro Armagedon, Gog e Magog, que vou lançar daqui a alguns dias, e estava vendo sobre a grande vitória, né, de Deus concernente a essas batalhas do Armagedon, no final, depois do milênio, Gog e Magog, e tem dois pensamentos aí sobre Gog e Magog, antes e depois do milênio, enfim, não vamos entrar no mérito da questão. Mas Deus, Ele sempre será soberano, né? O todo-poderoso, soberano Deus, em sua soberania e amor, isso é indiscutível, o amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ninguém ama como o Pai Celestial. O amor de Deus é maior do que o amor de mãe, inclusive, né? Escolheu salvar a humanidade antes mesmo da fundação do mundo, Efésios 1:4, antes que o mundo existisse, já viu o plano da salvação. Ele sabia que o homem ia pecar? Sabia, mas já tinha um plano antes, né? Já tinha um banco de sangue antes para purificar os pecados. A paciência de Deus não é apenas conhecimento antecipado, mas envolve propósito, relacionamento. Ele planejou a redenção com base em sua graça, favor imerecido, né? Nós merecemos, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, isso é dado por Deus, do latim mito, né? Donum, é dado por Deus, né? Então ninguém merece ser salvo, nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, por meio da fé, porque acreditamos em Jesus Cristo e professamos o seu nome como nosso Salvador. A igreja deve viver em gratidão e humildade, reconhecendo que a salvação não vem por mérito humano, como eu acabei de falar, mas pela graça do Pai. O ponto número 2, redimidos pelo sangue de Cristo. Redimidos vem de redenção, nós já falamos que tem a ver com o corpo. O plano do Pai se concretizou através do sacrifício de Jesus Cristo. O Filho de Deus se entregou voluntariamente, não foi obrigado. Ele se entregou voluntariamente para pagar o preço pelos pecados da humanidade. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19. A redenção significa libertação. Fomos comprados por um alto preço. Custou o sangue de Cristo, sangue inocente, né? Custou a sua vida naquele momento. Ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Glória a Deus por isso, com abundância. A redenção significa libertação, né? E fomos comprados por um alto preço de sangue. A igreja precisa valorizar o sacrifício de Cristo, vivendo em santidade e anunciando esta redenção ao mundo. Precisamos anunciar, né? Ide, ensinai todas as nações. Tem que movimentar, tem que sair da zona de conforto, tem que ir, porque esse ide é imperativo. É uma ordem. Tudo que é imperativo é ordem. Trazei, ide, isso é imperativo do português. É uma ordem. O ponto 1, número 3, santificados pelo Espírito Santo. Santificação, nós sabemos que é um processo, né? Pode levar alguns dias, ou alguns meses e talvez anos, mas desde que aceitamos Jesus já começamos o processo.
de abster-se daquilo que não agrada a Deus. Então o Espírito Santo aplica a obra da salvação no coração do crente. Ele convence do pecado, regenera, transforma e conduz à santidade. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 13. Sem o Espírito não há vida celestial verdadeira. Devemos buscar uma vida cheia do Espírito, permitindo que Ele nos molde diariamente. Lembrando sempre que aqui é só uma síntese. Você deve explanar cada ponto desse com a sua classe, deixá-los fazer as perguntas, responder, que seja uma aula bilateral, você e o aluno, e não só você falando, que isso cansa, isso desgasta, isso leva ao enfado da classe. Não, a aula tem que ser como uma escola, e é uma escola. O professor fala, o professor escuta, tem perguntas, tem que abrir para perguntas, isso é uma questão pedagógica. Senão você só vai falar e não vai saber a que nível estão os seus alunos, qual é o aprendizado que eles tiveram. Isso é muito importante. Então nós vamos para o ponto 2, a igreja e a comunhão com a Trindade. Ponto 2, número 1, a comunhão com o Pai. Por meio de Cristo temos acesso ao Pai, Efésios 2:18. Ele não é apenas Criador, mas também nosso Pai amoroso, o qual clamamos Abba, Pai. A igreja deve cultivar uma vida de oração, dependência e intimidade com Deus. Ponto 2, número 2, comunhão com o Filho. Nossa relação com Jesus é viva e contínua. Ele é o cabeça da igreja, Colossenses 1:18, e mantém comunhão com os seus discípulos. Então partiu dele, começando aí um novo pensamento, vamos dizer, uma nova filosofia de vida, um novo conceito. Antes eles estavam presos ao judaísmo, que tinha outro tipo de conduta, com relação também à questão do culto, Nós, na verdade, nós não praticamos mais a lei cerimonial, nós não levamos animais para ser sacrificados, porque não há mais necessidade. Jesus foi à cruz uma vez, e o sacrifício foi perfeito, então não necessita de um segundo, de um terceiro sacrifício. Mas nós temos as leis morais que continuam: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, Enfim, todos os demais mandamentos que estão no livro da lei, que está no Pentateuco, nós observamos. Então nós não abolimos a lei, nós cumprimos. O que foi abolido foi a lei cerimonial, que fique bem claro isso para a sua classe. Nós observamos a lei foi dada como aio, como aquele que vem primeiro fazer com que o caminho da graça pudesse ser melhor trilhado, tirar todas as arestas, colocar uma ordem. Imagine uma cidade sem lei, um estado sem lei, um país sem lei. Com lei já é difícil, imagine sem. Então, a igreja continua na dependência desse Senhor, que é a cabeça da igreja, que é o noivo. Nós somos a noiva, nós somos a noiva de Cristo, e nós somos os membros desse corpo, que a cabeça é Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Criador. Cabeça é Cristo. Comunhão com o Filho. Nossa relação com Jesus é viva e contínua, graças a Deus por isso. Então devemos permanecer em Cristo, obedecendo a sua palavra e vivendo como seus verdadeiros seguidores. Não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Isso é muito importante. Não adianta só ouvir e não praticar. Precisamos praticar. Então, ponto 2, número 2, comunhão com o Filho, nós acabamos de falar. E ponto 3, comunhão com o Espírito.
Número 3, melhor dizendo, ponto 2, número 3, o Espírito habita no crente e na igreja, guiando, ensinando e fortalecendo, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo de número 13. A igreja deve ser sensível à voz do Espírito, buscando direção em todas as áreas. Não dá para parar muito, o tempo vai correndo. Eu tenho um cronômetro na minha frente, eu preciso terminar no tempo correto, dos 18 minutos e pouco. E o terceiro ponto, a igreja é enviada pela Trindade, né? A missão 3.3, número 1, a missão dada pelo Pai. Deus sempre desejou alcançar todas as nações. A missão da igreja nasce no coração do Pai, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todos nós conhecemos esse texto, é o textuário da Bíblia. A igreja não pode perder seu foco missionário, isso é muito importante. O dia que a igreja perder isso, ela perde totalmente o seu norte, não pode perder o foco missionário. E o ponto 3, número 2, o Filho comissiona os seus discípulos. Jesus deu a grande comissão, que está em Mateus 28, 19 e 20, faz parte do nosso estudo às quartas-feiras, né? Que é evangelizando os evangelizadores. É isso que eu estou ensinando na Assembleia de Deus de Abuticabeira, aqui em Moarama, Paraná, e tem sido uma bênção. Então é esse texto, 28, 19 e 20, ordenando que seus seguidores façam discípulos de todas as nações, tendo ido evangelizar, fazendo discípulos. Todo cristão é chamado para evangelizar e discipular todo, não é só pastor, não é só evangelista, não é só presbítero, não é só diácono, não é só cooperador. Não, todos os cristãos, de forma geral, são chamados para evangelizar e discipular. É para isso que a igreja foi eleita por Cristo. Ponto 3, número 3, o Espírito capacita e envia, né? Lá está no texto, apartai-me a Saulo e a Barnabé, em Atos 13, depois nós temos em Atos 1:8, né? Recebereis poder, né? O Espírito Santo concede poder para testemunhar, ele dirige a igreja e confirma a mensagem com sinais. Sem o Espírito não há eficácia na missão. Para concluir, a igreja de Cristo é fruto da ação da Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica a salvação. Além disso, a igreja vive em comunhão com Deus e é enviada ao mundo com uma missão clara. Diante dessa verdade, devemos viver de forma comprometida, santa e ativa, cumprindo o propósito de Deus para a nossa geração. Uma boa aula, Deus abençoe e que esse novo trimestre seja também uma bênção para você e para a sua igreja, em nome de Jesus.